Hello, how are you? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? A gente já viu o verbo to be, a gente já viu os outros verbos na afirmativa e hoje a gente vai começar a ver todos os verbos na negativa e na interrogativa, tá? Mas antes, eu vou aqui para o computador para mostrar para você uma revisão de tudo que a gente já viu, tá? Para a gente não entrar e cair de paraquedas na negativa e na interrogativa. Então, vamos aqui para o computador. Ok, então estamos aqui no computador, né? Já com a apresentação prontinha. A capa é a mesma, mas agora a gente vai ver outras coisas. Então, como eu falei, uma revisão básica, a review of everything that you did, okay? That we've seen until now. Então, de tudo que a gente viu até agora. Então, ó, a gente viu que o simple present pode ser dividido em dois, que é o verbo to be, que pode ser o único, por ser o único a ser conjugado. Então, ele é o único verbo em inglês que é conjugado, diferente do português, que tem todas aquelas conjugações que a gente sabe, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Não, então, o verbo to be é o único que tem essa conjugação e ainda assim são só três. Quais elas? Am, are e is. Am, are e is. Lembra da palavra amareis. Olha, amareis, am, are e is. Para ajudar na memorização desse verbo aí, para você poder lembrar, ok? E a segunda parte, que ele pode ser dividido, o simple present, são todos os outros verbos. E a gente viu eles na afirmativa, porque eles têm as três regrinhas e são todas são as mesmas para todos os verbos, tá? São as mesmas três regrinhas para todos os verbos. Então, só tem uma exceção, um verbinho que não segue essas regras, né? Que é o have, que a gente já viu, que ele vira has quando for he, she ou it, que é a terceira pessoa de singular, tá? E essas regras, pelo que a gente já viu na afirmativa, na outra aula, são as mesmas para todos, né? E também só são usadas quando for he, she ou it. Se for outra pessoa, o verbo não muda. Então, o que vocês têm que memorizar? O que você tem que memorizar e lembrar para fazer os exercícios, né? Quando terminar com consoante Y, acrescenta IAS quando for he, she, it. Quando terminar com o shampoo da Xuxinha chegou SS, acrescenta ES. O que é isso, professor? O shampoo da Xuxinha? Se você não está entendendo isso aqui, é porque você não viu a outra aula. Então, eu aconselho você a pausar aqui, assistir a aula da afirmativa e aí sim voltar para essa, porque aqui a gente vai focar na negativa e na interrogativa. E se você não aprender isso aqui, fica complicado depois para fazer as outras, tá? Então, pausa se você não entendeu. Mesmo se você já viu, se você não está lembrado disso aqui, pausa, vê a outra e depois volta para cá, ok? Continuando, se não for nem consoante Y, nem o shampoo da Xuxinha, é regra geral, que é só acrescentar o S, ok? Então, isso aqui foi uma revisão geral de tudo que nós vimos até agora. E isso tudo para a afirmativa. O verbo to be a gente já viu em todas, na negativa e na interrogativa também. Se você não lembra, volta lá para a primeira aula, porque essa aqui já é a aula 3 sobre o simple present, ok? A primeira foi o verbo to be, em todas as formas. A segunda, todos os verbos na afirmativa. E agora nós estamos na negativa. Então, vamos para a negativa. Então, na forma negativa, no simple present, quando for he, she ou it, lembrando, né? A gente já viu lá na outra que o verbo muda só quando for he, she, it. Então, aqui na forma negativa, a gente vai usar o doesn't, tá? Barulho. Ok? Ok. Então, a gente vai usar o doesn't para dizer não. Então, assim, ela ama você. Aí é she loves you. Se você quer dizer ela não ama você, então she doesn't love you. She doesn't love you, ok? E o verbo não muda, fica love, porque já tem o ES ali no doesn't. Então, você não vai botar S de novo ali, tá? No verbo normal, né? No verbo depois, que é o verbo principal. As outras pessoas usam o don't ao invés do doesn't e o verbo também não muda, tá? O doesn't e o don't, eles são verbos auxiliares. O que eles fazem? Eles auxiliam o verbo principal
a ficar no tempo simple present, que é o que a gente está vendo aqui. Então, se você vir em qualquer texto, se você ler, se você ouvir em qualquer lugar doesn't ou don't, você sabe que está no presente simples, né, no simple present, e você sabe que é he, she ou it, se for o doesn't na negativa, e se for o don't, que são outras pessoas, sem ser o he, she ou it, também na negativa, tá? E logo depois vai vir um verbo que não vai mudar, que vai continuar igual, ou seja, love, study, e por aí vai, o verbo não muda. Então, na forma interrogativa, isso aqui é bem básico, é só assim um geralzão do que é negativa e interrogativa, e aí a gente vai para exemplo e para exercício, ok? Então, na interrogativa, inverte, tá? Na interrogativa, inverte. Que nem quando a gente viu o verbo to be, que o she is pretty. Se eu quero perguntar, is she pretty? Inverte. Aqui também vai inverter, tá? Só que o que vai inverter? Não vai ser o verbo to be, porque a gente não tá vendo o verbo to be aqui. Vai ser o verbo auxiliar, que é isso que a gente acabou de ver ali na negativa, que é doesn't e don't. Na interrogativa, pode ser tanto interrogativa afirmativa quanto interrogativa negativa. Na interrogativa afirmativa é uma pergunta normal, uma pergunta qualquer. Então, quando for he, she ou it, o does vem na frente do sujeito, e aí depois vem o verbo principal e o restante da frase. Quando for outras pessoas, o do vem antes, aí vem outro sujeito e aí o restante da frase, ok? E na interrogativa negativa, o que é isso, Dani? A interrogativa negativa é quando você quer fazer uma pergunta na negativa. Então, se eu quero perguntar assim para você, você não estuda? Você não fez o dever? Então, eu estou te fazendo uma pergunta e essa pergunta está na negativa. Quando a pergunta está na negativa, é uma interrogativa negativa, tá? E a gente só faz essa pergunta na negativa quando a gente acha que é uma coisa, né? E a gente vai tirar essa prova. Tipo assim, você não fez, por quê? Porque eu acho que você fez, ou você deveria ter feito o dever. Mas você não viu, então eu tô te perguntando, né? Tipo, como assim você não fez o dever? Então, estou aqui perguntando na negativa. E aí, o que acontece? Você bota o doesn't na frente, e aí o sujeito, he, she ou it, e o final. E com outras pessoas, é o don't que vem na frente, tá? Porque na interrogativa, inverte. Vamos ver aqui alguns exemplos para que isso fique mais palpável para você poder entender melhor. Então, olha. Na forma negativa e interrogativas, a gente usa o verbo auxiliar. Como isso daqui é para ajudar você a lembrar melhor. Então, o do é o verbo auxiliar. O do é o verbo auxiliar do simple present para negativa e para interrogativas. Ah, mas você não disse que é o does. Calma, você já vai entender por que eu estou falando aqui, é o do. Se você memorizar o do, olha aqui, você memorizou o do, você gravou que o do é o simple present, tá? Esse é o verbo auxiliar. Então, nesse quadrinho aqui, olha, quando for outras pessoas na interrogativa afirmativa, você vai usar o do, e o do vem antes, porque na interrogativa inverte. E agora aqui, quando for na negativa ou na interrogativa negativa, você vai usar o don't. Porque lá na negativa do verbo to be, o que eu falei para você? Que você bota o N apóstrofe T, né? N apóstrofe T, que nem quando era is, vira isn't, quando era are, vira aren't. E isso é a mesma coisa que not, tá? Então, is not, are not. Mesma coisa com do. Se você quer falar do not, você bota don't. Don't. E aí vira esse don't aí da negativa ou interrogativa negativa. A diferença é que na interrogativa inverte e aí o don't vai vir primeiro, ok? Então, ó, gravou o do. Você lembra lá, quando a gente viu o verbo to be, que o not é igual a NT. Então, na negativa é don't. E qual foi a regrinha quando termina com o shampoo da Xuxinha, né? Porque termina com O, né? De o shampoo. Quando termina com O, a gente acrescenta ES. Então, quando for he, she ou it, acrescenta ES, então do vira does. Logo, o verbo auxiliar do he, she ou it é o does, tá? E na negativa
é só botar o N apóstrofe T, que é a mesma coisa que does not, e vira doesn't. Doesn't. Doesn't, ok? Então, repete comigo aí. Vou dar um tempo para você se preparar, porque agora é hora de você repetir. Então, vamos lá. Do. Repetiu? Então, repete de novo. Do. 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 Na negativa, don't. 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 Quando for he, ou it, acrescenta o S. Então, do vira does. Repetiu? Does. 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 Na negativa, doesn't. 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 Sua vez. Doesn't. Doesn't. Again. Doesn't. Very good. Isso aí. Então, do, don't, does e doesn't. Do, sua vez. Do, don't, does e doesn't. Very good. Então, agora, vamos ver como é que vai ficar isso aí no meio da frase. Agora que você entendeu isso aqui, que é a parte importante da parada, vamos ver como é que vai ficar o restante. Então, vamos lá. Examples, alguns exemplos. I go to school every day. I go to school every day. Eu vou para a escola todo dia. O verbo não mudou, porque a gente viu lá na afirmativa que quando é I, o verbo não muda. Então, se o verbo não muda, I go to school every day, eu vou para a escola todo dia. Mesmo exemplo que a gente viu na afirmativa, perfect. Na negativa, eu tenho que botar o don't. Então, ó, eu não vou para a escola todo dia. Eu não vou. I don't go to school every day. Né? O verbo não mudou. Eu só botei o don't como se fosse o não. E aí, o que isso significa para fazer sentido na cabecinha, né? Na sua cabecinha. Se eu estou falando I don't go, esse don't está falando o que na frase? Ele está auxiliando o verbo go, é ir, a estar no presente na negativa. Então, o que ele significa? Nesse caso, não, e o verbo vou, né? No presente. Então, eu não vou para a escola todo dia. Não vou. É isso. Só isso. Então, I don't go to school every day. I don't go to school every day. Na interrogativa afirmativa, o do vem antes. Então, do I go to school every day? Porque na interrogativa inverte. Então, o do vem antes do sujeito I. Do I go to school every day? Sei lá, me deu Alzheimer, estou aqui perguntando para você se eu vou para a escola todo dia. Eu vou para a escola todo dia? Bom, agora é pandemia, então não, no, I don't. No, you don't, na verdade. Porque se eu estou perguntando eu vou para a escola todo dia para você, você vai me responder com não, você não vai para a escola. Então, no, you don't. No, you don't. Né? Se fosse fora pandemia, quando as coisas voltarem ao normal, graças a Deus, né? Que vem a vacina, mesmo virando jacaré ou não, whatever. Brincadeira. Então, fica... aí ficaria yes, you do. Yes, you do. Se fosse todo dia. Na verdade, eu vou de segunda a sexta, então também não é todo dia, né? Mas from Monday to Friday, yes, I do. Yes, I do. Isso seria a resposta. A gente agora está focando na afirmativa, negativa e nas interrogativas, tá? Então, como ficaria na interrogativa negativa? Se eu quisesse perguntar assim, eu não vou para a escola todo dia? Mas como assim eu não vou para a escola todo dia? Claro que eu vou para a escola todo dia. Então, se eu quisesse perguntar isso, olha para a negativa. Isso, olha, pode olhar. Olha para a negativa. Não tá I don't go to school every day. I don't go to school every day. E eu falei para você que na interrogativa inverte. Na interrogativa inverte, o verbo auxiliar vem para frente do sujeito. Então, ó, I é o sujeito.
Don't é o verbo auxiliar na negativa. E você quer botar na interrogativa negativa. Então, inverte. Então, se tá I don't, inverte, fica... Acho que você acertou, hein? Don't I go to school every day? Acertou, viu? Don't I go to school every day? Don't I go to school every day? Eu não vou para a escola todo dia, mas é claro que eu vou, gente. Claro que eu vou. Tá bom? Então, aqui ficou um exemplo de uma frase sem ser com he, she ou it na negativa e nas interrogativas, que pode ser afirmativa e negativa, tá? Dependendo do contexto que você quer fazer a sua pergunta. Vamos ver agora se o sujeito fosse he, she ou it. Como que ia ficar? Primeiro, se fosse, ao invés de I, fosse she goes to school every day. She goes to school every day. Então, o que mudou? Isso aí é afirmativa, a gente já viu na outra aula, né? She goes to school every day, termina com O, então é o shampoo da Xuxinha, fica goes, acrescenta ES quando é o shampoo da Xuxinha, porque termina com O e o sujeito é he, she ou it, na afirmativa. Agora, negativa e interrogativa, que é o que a gente está vendo na aula de hoje. Negativa, she doesn't. She doesn't go to school every day. She doesn't go. Então, olha só como ficou na afirmativa goes e como ficou na negativa doesn't go, tá? Professora, não. Por que não ficou goes, então, se em cima fica goes? Por quê? Você botou ES em cima. Ok, o verbo ficou conjugado no inglês, né? Ela vai. Não ficou ela vou, por exemplo. Que nem a gente fala, a gente, não, a gente, né, não fala assim, mas tem gente que fala, né? Então, quando a gente fala a gente vamos, é um erro de conjugação. Se você fala she go to school, então seria um erro de conjugação como se fosse o a gente vamos ou nós vai. A gente não fala assim, né? Espero eu. Mas, enfim, eu não falo assim. Eu falo assim. Então, tá. E aí, quando a gente fala she doesn't go, a gente tá conjugando direitinho na negativa, porque depois do verbo auxiliar, o verbo tem que ser puro, sem nada. É isso. E o que você pode usar para lembrar disso? Já tem um S ali. Você já mudou como does. Você já está usando doesn't. Já tem S no does. Por que você vai botar S no go também? Senão vai ficar a mesma coisa aqui. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Não, né? Não precisa, vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Você já botou o doesn't no simple present. Para que você vai botar o go no simple present? É a mesma coisa que foi o que eu acabei de falar. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Então, você não vai ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, right? Espero eu, né? Então, she doesn't go. She doesn't go to school every day. She doesn't go to school every day. Agora, na interrogativa, né? Na negativa significa que ela não vai para a escola todo dia. Na interrogativa afirmativa, o does vem antes do sujeito. E o verbo continua sem mudar, que nem a gente viu ali, porque seria a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, e a gente não vai fazer isso. Então, does she go? Does she go to school every day? Does she go to school every day? Ela vai para a escola todo dia? Yes, she does. Yes, she does. Sim, ela vai para a escola todo dia. Né? Se fosse a resposta completa, yes, she goes to school every day, que é a afirmativa. E se fosse no, she doesn't go to school every day, que é a negativa. Se você quiser responder rápido, com resposta curta, no, she doesn't, yes, she does. Repete comigo. Yes, she does. Yes, she does. Good. E agora, no, she doesn't. No, she doesn't. Repete. Pode dar uma melhorada. Repete de novo. No, she doesn't. No, she doesn't.
Agora sim. Very good. Então, agora que você já viu no, she doesn't, vamos ver para a interrogativa negativa. Então, se você falou she doesn't go to school every day, na interrogativa negativa que inverte, o que vai vir antes? Very good. Who doesn't? Então, doesn't she go to school every day? Doesn't she go to school every day? E a resposta é a mesma, tá? Pode ser yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Tá? A única diferença aqui é que eu tô perguntando, ela não vai para a escola todo dia? Ela não vai para a escola? Tem certeza? Então, é tipo uma coisa que eu quero confirmar. Então, esses foram os exemplos, né? Tanto com um sujeito que não é he, she, it, e com um sujeito que é he, she, it. Então, a gente já viu aqui na afirmativa, na negativa e nas duas interrogativas. Na interrogativa afirmativa e na interrogativa negativa, ok? E agora, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer? Vai botar a mão na massa, né? Todas as frases do exercício que eu passei lá anteriormente vai passar para negativa, para interrogativa e para as interrogativas, né? Tanto afirmativa quanto negativa. Por isso que eu pedi para pular 4 linhas. Uma já está na afirmativa, que você já completou naquele espaço em branco, e as outras você vai fazer uma na negativa, uma na interrogativa afirmativa e uma na interrogativa negativa. Ah, mas você pediu para pular 4 linhas e só tem 3. Sim, porque a última é para poder ficar bonitinho quando você pular para outra letra de baixo, né? Para ficar bonitinho. Então, por isso, 4 linhas, ok? Então, é isso que vocês vão fazer agora. Agora. Vai fazer isso agora. Tá? Porque eu já vou começar aqui com a correção da D e da J. Tá? Então, a gente já viu lá na afirmativa, já corrigi como é que é na afirmativa, e agora a gente vai começar aqui com a correção. Então, se você não viu isso aqui, opa, olha eu querendo botar aqui, não. Se você não viu, você vai pausar aqui, e até eu vou pausar aqui, ó. Vai pausar aqui, você vai voltar, vai fazer o exercício lá, e aí você volta para esse vídeo. Combinado? Sim? Então, sim. Agora que você já viu o outro vídeo, já fez lá o exercício, já corrigiu, tá com tudo certinho, a gente vai voltar aqui para o computador para poder ver a correção da D e da J na negativa e nas interrogativas, ok? Então, vamos lá. Como que vai ficar aqui a negativa e interrogativa? A gente já tinha visto na afirmativa que ficou they watch TV every night. Essa é a letra D, porque a letra A, B e C são as do verbo to be, que a gente já fez, ok? E já corrigiu também. No próprio vídeo do verbo to be já tem a correção ao final dele. Então, se você não viu, pausa aqui, volta lá e vê A, B e C, que é o verbo to be. Agora a gente está na letra D e a gente vai começar a passar para a negativa e interrogativas. Se é they watch, o verbo não mudou, porque é they. Não é he, não é she, não é it. Então, não mudou. Então, vai ficar they don't watch. They don't watch TV every night. They don't watch TV every night, ok? O verbo não mudou em cima, vai ficar don't e o verbo também não vai mudar depois. Na interrogativa negativa, eu botei essa primeiro só para ficar mais fácil de ver aqui na gravação, né? They don't watch. They don't watch. Inverte. Don't they watch? Don't they watch TV every night? Don't they watch TV every night? E na interrogativa afirmativa, é só tirar o N e apóstrofe T para poder ficar na afirmativa. Don't vai virar do. Então, do they watch TV every night? Eles assistem TV todas as noites. Em cima, eles não assistem TV todas as noites. Na de cima, eles não assistem TV toda noite. Eles não assistem. Tô negando. E em cima, they watch TV every night. Eles assistem TV. Eles assistem TV toda noite. Ok? Letra E. Paul loves his family. Paul loves his family. Ficou loves. O verbo mudou. Botou S, que é a regra geral. Porque Paul é he. Paul é ele. Na negativa, he doesn't love. He doesn't love his family. Porque o ES foi lá para o doesn't. E aí o love ficou normal.
He doesn't love his family. Ele não ama a família dele. Tadinho do Paulo. Acontece, né? Na interrogativa negativa, inverte. Então, se era he doesn't, ficou doesn't he. Doesn't he love his family? Doesn't he love his family? Ele não ama a família dele? Tô perguntando. Yes, he does. No, he doesn't, se fosse a resposta. E na interrogativa afirmativa, does he love his family? Does he love his family? Ele ama a família dele? Uma pergunta. Resposta pode ser yes, he does. No, he doesn't. Ou também pode ser as respostas completas, tanto na afirmativa quanto na negativa. Se eu te pergunto, does he love his family? Você poderia responder, yes, Paul loves his family. Ou, no, he doesn't love his family. Que babado, gente, ele não ama a família dele. É, né? Acontece. Vamos lá. Letra F. Linda has lunch at school. Linda has lunch at school. Essa daqui é aquele verbo, né? Essa daqui tem o verbo que é uma exceção. Então, o verbo é have, ficou has, porque Linda a gente pode trocar por she, né? O sujeito é she. Então, na negativa, she doesn't have lunch at school. Em cima eu troquei o Paul por he, e aqui eu tô trocando Linda por she. Se você fez no seu caderno Linda doesn't have, certo também. Das duas formas estão certas. Eu só botei o she para treinar a questão de troca de pronome, tá? Daí você pode identificar quando for uma mulher, você pode botar she, quando for um menino ou um homem, he, ok? Na interrogativa negativa, doesn't she have lunch at school? Ela não almoça na escola? Não? E na interrogativa afirmativa, does she have lunch at school? Does she have lunch at school? Ela almoça na escola? Letra G. Susan and Lois study at the same school. Então, Susan e Lois são duas pessoas, duas meninas. Lois, né? Lois não é Luiz, seria tipo Luísa, né? Lois é um nome diferenciado mesmo, mas é uma mulher normalmente. Então, Susan e Lois, duas pessoas. Eu poderia trocar por they. They. Então, o verbo aí não mudou. Na negativa, então, they don't study at the same school. Elas não estudam na mesma escola. Na interrogativa negativa, don't they study at the same school? Don't they? Na interrogativa afirmativa, do they study at the same school? Do they study at the same school? Se você quisesse responder essa pergunta, então ficaria yes, yes they do, yes they do, resposta curta, no they don't, no they don't, resposta curta. Se eu quisesse falar resposta longa, yes, aí fala lá em cima. Eu poderia trocar Susan e Lois por they, então yes, they study at the same school. Yes, they study at the same school. Ou no, they don't study at the same school. No, they don't study at the same school. Ok? Letra H. Lisa does her homework. Lisa does her homework. E o verbo é do. Aí vocês vão falar, pode ficar assim se perguntando, ficar meio confuso e falar, ai meu Deus, e agora? Does, mas eu não tenho que botar doesn't e o verbo. Então, eu entendo. Eu entendo, mas você tem que entender o seguinte. Esse do aí é o verbo principal. Significa fazer. Ela faz o dever de casa dela, her. Ela faz o dever de casa dela. Se eu quero falar que ela não faz o dever de casa dela, tem que ter o doesn't, certo? Só que aí o que acontece? Eu vou botar aqui. She doesn't do her homework. Mas Tani, doesn't do, eu tô botando do duas vezes. Dudu? Sim, Dudu. Vai botar Dudu. Por quê? O doesn't é para explicar que o do, fazer, no presente simples e tá na negativa. Além disso, ele tá o quê? Conjugado ali para a terceira pessoa, que é she. Para ficar
ela não faz, ao invés de ela não faço ou ela não fazemos, né? Para dizer que é o she, a gente bota o does. E para botar na negativa, o doesn't. E se você não bota nada depois disso, você está dizendo ela não, o dever de casa dela. Cadê o verbo? Cadê o que indicação? Então tem que ter o doesn't para dizer que é não e tem que ter o do para dizer que é fazer. Então, she doesn't do her homework. Ela não faz o dever de casa dela. Doesn't she do her homework? Doesn't she do her homework? O que vai inverter aí? Só o doesn't com she. O do continua lá no lugarzinho dele. Então, ela não faz o dever de casa dela, gente, mas ela deveria fazer. Como assim? E interrogativa afirmativa, doesn't she do her homework? Does she do her homework? Does she do her homework? Ela faz o dever de casa dela? E Manu. Manu é uma menina. Então, Manuela, Manuele, pode trocar por she. Então, aqui mudou. Manu washes her mom's car every month. A Manu lava o carro da mãe dela todo mês. Então, ficou washes porque Manu é she. She doesn't wash. She doesn't wash her mom's car every month. Porque she doesn't wash. Ela não lava. Doesn't já tá com ES e o wash não vai ter ES porque já tem ali no E. Senão vai ficar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Então, estaria errado. Negativa e interrogativa é só inverter. Então, she doesn't vai ficar doesn't she wash her mom's car every month? Doesn't she wash her mom's car every month? E na interrogativa afirmativa, does she wash her mom's car every month? Ok? A última, letra J, Daphne wears. Então, aqui mudou wear, wears, com S, porque Daphne a gente pode trocar por she, ela. Então, mudou. Na negativa, she doesn't wear. She doesn't wear. Ela não usa saias todo dia. Ela não usa, tá? Na interrogativa negativa, doesn't she wear skirts every day? Ela não usa saias todo dia? Usa sim, ela. Olha para ela lá, tá saia todo dia. Enfim. E interrogativa afirmativa, does she wear skirts every day? Does she wear skirts every day? Então, aqui a gente termina, ali vocês já viram, né? Uma prévia, tem um próximo exercíciozinho, mas eu não vou passar agora. A princípio, esse exercício é o que eu quero que vocês façam. Vou pausar aqui. E faça com calma. Se precisar, reveja esse vídeo, tá? Reveja, pausa, volta, vê, repete comigo quantas vezes for necessário, porque isso é muito importante para você treinar a sua pronúncia. Se você não fala, você não aprende a falar. Você até pode saber como é que faz na escrita, mas você só vai saber falar falando. Então, quando eu pedir para repetir, repete comigo. Quando eu estiver falando, repete comigo também, mesmo se eu não pedir, porque daí você está treinando o seu inglês e assim você vai poder ficar fluente mais rápido e já já você nem vai precisar de mim para poder saber tudo que você quiser em inglês. Olha só que legal. Sem professora, você vai ser uma pessoa autodidata, vai ensinar sozinha. E eu sei que isso é possível porque eu aprendi sozinha quando eu tinha 12 anos. Então, aproveita isso, pega tudo que você puder, suga que nem uma esponja e seja autossuficiente, tá? Confia que dá certo. Então, bora aprender e vai lá fazer o dever. Um beijo da teacher. Bye!